Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando aqui com esse programa maravilhoso, Cristo na nossa casa, Cristo no nosso lar, né? O Encontro de Cristo, né? O nome do programa, Encontro com Cristo. Estamos aqui hoje, né? Esse dia maravilhoso, você que se encontra na tua casa, no teu serviço, né? Na tua casa, nos acompanhando nesse programa. Pedimos para que o Espírito Santo possa estar nos auxiliando e nos ajudando, amém? Irmãos, para começar nesse programa, já vamos iniciar com o clima do tempo, né? Aqui em Andradina, estado de São Paulo, já estamos com o clima de tempo aqui. Hoje está com 19 graus, né? Tempo nublado, né? 30% de chuva, umidade 95% e vento 3 km por hora, né? E durante essa semana até sábado vai estar com tempo assim nublado. Alerta para alguma cidade no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nesse estado é chuva intensa. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, sabendo que esse programa, né, é tratado o assunto da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Queremos também colocar alguns louvores, mas hoje, por algum tempo assim, a gente não vai conseguir colocar, mas no próximo programa, sabendo que estamos iniciando esse programa hoje abençoado, né? E se tudo der certo, a gente vai estar colocando louvores também para que a gente possa estar ouvindo cada dia mais nesse programa abençoado, trazendo também a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nas notícias de hoje, né? Sabemos que estamos enfrentando tantas coisas ruins, tantas tragédias. E sabemos e conhecemos que isso aí já a palavra do Senhor já nos esteja alerta, né? A gente nos filmes aí, a gente ligar as televisões ou até as redes sociais, é tragédias atrás de tragédias, né? E a Bíblia nos esteja claro e alerta que nos fins dos tempos, né? Acontecerá que filho contra pai, pai contra filho, né? Ali uma tragédia, mortes, mãe contra suas filhas, e por aumentar essa iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é por isso que muitas vezes estamos vendo muitas igrejas vazias, né? As pessoas se esfriando na fé, pessoas sem compromisso com as coisas de Deus. Mas não é porque que tudo isso está acontecendo que a gente podemos desanimar. Vamos desanimar não, né? A Bíblia diz que nesse tempo muitas pessoas vão se afastar da tua fé. Mas não sejam essas pessoas. Vamos estar firme com Cristo cada dia mais. Porque aquele que permanecer fiel até o fim terá ali a coroa da vida eterna, uma morada com o Pai Celestial. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesse programa já vamos estar fazendo uma oração rapidinho, né? Para que a gente possamos estar se envolvendo nesse programa maravilhoso. E não esqueça aqui, meus irmãos, nos ajudar no canal aqui, tá? Curte, compartilha com os teus irmãos, né? Às vezes ali tem pessoa triste, necessitando de uma palavra, necessitando de uma oração. Então o que está edificando a tua vida, edificando a tua alma, compartilha para estar edificando também a vida dos teus próximos. Amém? Glória a Deus. E também curte e comenta aí o que você está achando desse programa maravilhoso, tá? Então vamos estar orando? Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, queremos já estar apresentando os teus filhos que estão nos acompanhando através desse vídeo, desse programa. Jeová, eu peço que o Senhor venha estar entrando na casa deles, cuidando da família. Papai amado, entrando ali nos propósitos que o Senhor tem colocado no coração de cada um. Abençoe, Pai, a vida financeira, abençoe o serviço. Esse irmão, o Pai, que está trabalhando, mas mesmo assim está nos assistindo aqui através desse canal do YouTube, eu peço, Pai, que o Senhor vai estar abençoando, meu Deus, os teus filhos, né? Esse homem, Papai amado, que está desenganado pela medicina, eu peço, Pai, que o Senhor venha operar grandemente, Pai, nos ajudando,
nos protegendo, nos dando, Pai, a tua proteção divina. E eu peço, aumenta cada dia mais a nossa fé, para que a gente podemos continuar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, indo com os testemunhos, muitas vezes, né, tem pessoas que gostam de testificar aquilo que Deus fez na vida deles, né? Então vamos aqui com os testemunhos e daqui a pouco estaremos mais tratando o assunto da palavra de Deus. Então vamos estar atento aqui os testemunhos aqui para a nossa edificação. Aleluia. Sabendo que testemunho, né, é uma narrativa do que aconteceu na vida de pessoas, né? Pessoas que estavam na pior, pessoas que às vezes estavam em outro caminho, e Deus vai lá e liberta, faz a transformação na vida das pessoas, amém? Então fomos com testemunho, aleluia, glória a Deus. Ó, falando de testemunhos, o rapaz que deixou, o irmão que testemunhou isso aqui, ou a irmã, deixou escrito assim, ó: Jesus ressurreto disse aos discípulos reunidos em Atos 18, serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mais tarde Pedro e João, ao serem chamados perante a autoridade judaica, os anciões e os escribas, para serem arguidos sobre as suas milagrosas de um coxo realizado em nome de Jesus, afirmaram em Atos capítulo 4, verso 20: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvidos, tal como eles. Nós também não podemos calar a respeito das coisas que Deus tem feito e que temos visto com nossos próprios olhos, ou que temos ouvidos de outras pessoas, seja em nossas vidas, seja nas vidas de outras pessoas. Por isso esse espaço testifica-se e registra o testemunho do agir poderoso de Deus, relatados por cristãos que reconhecem humildemente que sua graça infinita foi derramada sobre eles de forma maravilhosa e em determinados momentos de sua vida, e que esses fatos devem ser divulgados para louvor da sua glória. Aleluia. Então sabemos que os testemunhos, né? A testemunha da nossa vida não é algo de hoje. A gente vemos ali na Bíblia que Jesus operou tantos milagres e muitas pessoas testificou. Não só no tempo de Jesus, mas também no tempo dos discípulos na terra. Houveram milagres através do nome de Cristo e as pessoas testificaram. Para quê? Para que a nossa fé, a tua fé, seja grande na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meus irmãos, uma experiência de metanoia, né? O Washington. Meu nome é Washington Ramalho e receio ser um espécime mais ou menos raro, o legítimo curitibano, aquele que se fala leite quente e que alguns dizem até que está extinto. Nascido e morado nesta cidade de tantos paulistas, cariocas, mineiros, catarinenses, gaúchos e outros, todos muitos bem-vindos com seus sotaques variados, contribuindo para que a fala curitibiana, muito influenciada pelos estalos, recebe uma certa amenização sorona, um retoque que melhora. Aqui nasci e me tornei arquiteto.
o que desde bem pequeno que queria ser. Sempre amei minha profissão, que para mim era, mas que trabalho era também um hobby e muito prazeroso. Amava fazer arquitetura, acordava pensando em arquitetura, passava a manhã criando arquitetura, almoçava arquitetura, depois voltava a trabalhar nos projetos, jantava arquitetura, dormia pensando em arquitetura. E durante a noite sonhava com arquitetura. Tinha sempre sobre o, o criado mudo uma pranchetinha onde muitas madrugadas acordava com uma ideia na cabeça, com uma solução para um problema de projeto ou de obra. E ali desenhava o que havia sonhado. E assim foi por muitos anos. E quando me perguntavam sobre a aposentadoria, dizia convicto que ia morrer fazendo arquitetura. Nesses muitos anos, projetei mais de 1 milhão de metros quadrados de obras em várias cidades e estados do país. Tendo ganho também prêmios nacionais de arquitetura e reconhecimentos profissionais através de vários títulos, publicações e distinções públicas. Logo que me formei, comecei a lecionar nas disciplinas de projetos de curso de arquitetura e urbanismo da UFPR. Após vários concursos públicos da universidade, fui galgado os degraus de carreira docente e quando me aposentei, após quase 30 anos interrompidos de trabalho como professor e tendo passado por mais de 1 milhão de alunos, havia atingido o último nível, que é professor titular como desde a adolescência, sentia no coração a necessidade de Deus. Ao longo de todos esses anos buscava-o às vezes por períodos contínuos e outras fases quase esquecendo-me que ele existia. Porém, sempre de forma conhesta, assim é que transitei pelo catolicismo, espiritismo e controle mental, budismo e yoga, sem insatisfeito, nem do muito praticando, até que o conhecimento adquirido me demonstrava que aquilo não era para mim. Prosseguia então na minha procura, até que um dia, timidamente, com pouco de desconfiança, até decidi conhecer consistentemente a palavra de Deus. E então as dúvidas definitivamente se dissiparam finalmente e tinha encontrado a verdade. E a verdade me libertou de toda a angústia produzida pela busca infrutífera, pela falsa doutrina, pelos desapontamentos causados por falsos mestres, por mentirosos aproveitadores, por pessoas que depois descobri estava a serviço de maligno. Pude então ser envolvido, permeado pela maravilhosa bênção prometida por Jesus em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Minha conversão a Cristo foi um primeiro passo, dado com profunda convicção, mas tratava-se apenas do começo de uma longa jornada de caráter espiritual. Rumo a alto ainda, não compreendia que Cristo estava colocando-me no caminho não apenas de vida nova, mas também de vida abundantemente maravilhosa, promessas contidas em João 10,10. Mas como eu, até mesmo seus primeiros discípulos de início não compreenderam o tipo de abundância que o Messias estava trazendo. Pois aqueles que estão encadilhados no conhecimento da palavra de Deus têm ainda expectativas meramente terreirais, pessoais, materiais, que obscurecem a visão do caráter superior da abundância que Jesus prometeu. Mas Jesus jamais prometeu algo parecido com sucesso profissional ou mudando de qualquer tipo.
segurança financeira ou conforto pessoal. E disse em Lucas 9, 23 e 25, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e toma sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por mim, causa essa a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, sem vier perder-se ou causar dano a si mesmo. É duro, mas é real. Mas é real. Como diz alguém na vida, não há lanches grátis. É ruim? Não é maravilhoso, porque sabemos que esta curta vida na terra não é verdadeira vida, que é a esperança da vida eterna, e somente para aqueles que se negam a si mesmo e seguem a Cristo. Jesus nunca foi contra a riqueza material, no entanto, ele queria mostrar que a preocupação com ela não pode ser uma prioridade para um discípulo seu, porque não tem qualquer relação com o reino de Deus. E riqueza material, vista sobre a lente da eternidade, torna-se insignificante, enquanto as coisas do espírito, os relacionamentos e a vida abundante agitam-se durante alguns anos. Foi tentado e o que parecia ao lógico e sensato conciliar a vida profissional de arquiteto com minha vida espiritual. E a partir de um certo tempo passei a crer que Deus me dera a provisão de arquiteto com instrumento para servir as pessoas. Em outras palavras, acreditava que ele tinha me concedido a missão de fazer o bem por meio da arquitetura. Por exemplo, quando projetava uma resistência, tinha primordialmente a missão de melhorar a qualidade de vida de uma família. Quantos planejavam uma cidade e de proporcionar boas condições de existência e milhares de famílias e assim por diante. Por isso, quanto projetava, nunca colocava em primeiros planos a questão do ganho financeiro, mas sim meu compromisso e responsabilidade para com o cliente de fazer o meu melhor para ele. Mas o tempo foi passando e, para surpresa minha, a concepção e a realização das obras materiais, que por mais de 45 anos era o objetivo da minha vida, pouco a pouco foi ficando em segundo plano. Tanto lugar aquilo que descobri que era maior, a obra que existia no universo, o reino de Deus. E desta forma fui me afastando da arquitetura até que parei completamente. Então, encontrei minha empresa, tirei do ar meu blog profissional, tão cuidadosamente construído, doei minha biblioteca de mais 2 milhões de obras de arquitetura ao meu filho arquiteto. Em São Paulo, rompi com todo e qualquer vínculo com a profissão que por tanto tempo tinha sido o centro da minha existência. É claro que financeiramente tive que me adequar as limitações impostas pela aposentadoria com qual vivemos. Nani e eu, nossa vida é simples, nosso alojamento mensal é cuidadosamente planejado, respeitando e não a possibilidade qualquer escorregada. Mas o Senhor sempre tem nos provido de tudo e o que necessitamos. E com oração, cheio de júbilo, posso afirmar que hoje tenho a certeza de estar fazendo a vontade dele. E pela graça de Deus, atualmente minha vida é totalmente dedicada à sua obra, juntamente com a Nani, minha esposa, e abençoada auxiliadora que ele me deu. E vivemos numa felicidade e paz de que sequer imaginávamos há um tempo atrás. Dedicamos ao prog de coração, ao coração, as mensagens diárias, bom dia de coração,
e o coração auxiliando a Nani na condenação do núcleo familiar vivendo a coral do fraternalidade. Agora sei que o verdadeiro sucesso que o mundo não conhece, por isso acha loucura, e seguir sem se desfiar no caminho que levar a Cristo, a vida abundante, real, infinita e eterna. Louvado seja Deus. Acabamos de ler aqui um testemunho maravilhoso, o que Deus fez na vida de Washington, né? Um homem que viveu da arquitetura, sonhava arquitetura, né? Acordava arquitetura, jantava, comia arquitetura, né? Ao acordar só pensava em arquitetura, né? Mas Deus foi lá e transformou a vida deste homem, e esse homem passou, né, a trazer a palavra de Deus. Ele não negou, né, as coisas lá atrás, mas ele negou a vida dele para seguir e servir a Cristo. É assim que Deus faz, né? Quando a gente negamos nós mesmos e servimos a Deus em espírito e em verdade, Deus, ele muda a nossa história. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que você também tem testemunho para contar, né? Deixa aí nos comentários do vídeo, que a gente vai estar selecionando ali os testemunhos, e no próximo programa estaremos aqui contando o seu testemunho também, para a glória e para a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos quase no final desse programa, né? Louvado seja Deus, né? Sabemos, estamos aqui de Andradina, São Paulo. Você que é próximo aqui de Andradina, São Paulo, deixa também seu comentário, tá? Fala, irmão, eu sou de Andradina. Deixa aí seu comentário, eu creio que Deus vai estar abençoando a vida de vocês, tá bom? Não só de Andradina, como região, ou da onde você estiver nos assistindo, deixa aí o comentário, a cidade que você mora e de onde está ouvindo, tá bom? Que Deus vos abençoe a vossa vida, que Deus abençoe a sua família, a tua casa, não esquecendo de Jesus Cristo. Por isso, esse programa maravilhoso, né? Encontro com Cristo. E quando falamos de encontro com Cristo, a Bíblia vai estar nos falando que Paulo, né, conhecido como Saulo de Tarso, lá no caminho de Damasco, a Bíblia fala que ele teve um encontro com Cristo, e Cristo mudou a vida dele. Quando a gente temos um encontro com Cristo, querido, você pode ter toda certeza que ele vai mudar a tua vida. Você pode estar pensando, mas irmão Igor, é tão difícil a minha vida ser mudada. Eu sou um homem ruim, com coração duro, blasfemo, e eu não suporto nem ouvir a palavra do Senhor. Paulo, ele era assim, um homem ruim, coração duro, blasfemo, e ele mesmo que fala ali em Timóteo que ele era um homem blasfemo, mas Deus olhou para ele e entregou um ministério na mão dele. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, né, não olha para aquilo que você é, mas olha para aquilo que Deus quer fazer de você. Amém? Meus irmãos, estaremos aqui, hein, no próximo programa. Não posso esquecer, eu, irmão em Cristo Jesus Igor Henrique, estaremos orando pela tua vida. Da onde que você estiver, a missão para você, irmão cristão, anunciar o evangelho, tá? É uma das missões que Cristo deixou, anunciar o evangelho a toda criatura da face da terra. Mas, irmão, não tem um tempo para estar saindo na rua. Evangeliza ali no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, na sua rede social. E eu creio que Deus, ele vai estar te capacitando para estar trazendo a palavra de Deus, o nosso Pai. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, até a próxima. Não esquece, hein? Todo dia estaremos aqui com este programa maravilhoso, trazendo a palavra do Senhor para a tua vida.